E aí, galera, tudo tranquilo? Eu sou o Gabriel Lima e esse canal é para quem quer entender mais sobre o mundo dos carros sem complicação. Aqui você vai encontrar dicas valiosas, conteúdos objetivos e tudo que realmente faz diferença na rotina de quem dirige. Já aproveita para deixar seu like, se inscrever no canal e acompanhar o vídeo até o final, porque conhecimento nunca é demais, principalmente quando o assunto é seu carro. O exercício de fãs de melhorias em seus carros é numeroso, e há muitos fãs de ajustes internos, bem como adeptos de mudanças irreconhecíveis no exterior do carro. Entre os elementos da carroceria que determinam em grande parte a aparência externa do carro está a grade do radiador, que geralmente está associada ao caráter do carro, bem-humorado ou agressivo, esportivo ou extravagante. Mas poucos fãs do tuning pensam que a grade do radiador não é apenas uma parte do design geral. Ela desempenha uma importante função aplicada, protegendo o compartimento do motor e o próprio radiador, em primeiro lugar, de vários problemas. A grade de proteção na grade do radiador ajuda a lidar melhor com essas tarefas. Mas poucas pessoas conhecem esses acessórios adicionais para carros. Decidimos preencher essa lacuna. Por que instalar uma grade de proteção? Como você sabe, o radiador do carro é bastante vulnerável a ameaças externas, e a principal barreira no caminho de vários detritos, inclusive biológicos, e a grade do radiador. Mas o problema é que, na maioria dos casos, as células desse elemento externo têm dimensões bastante grandes, projetadas para conter as dimensões correspondentes de objetos como galhos ou pedras. Quanto a pequenos detritos e insetos, nesse caso o dispositivo padrão é inútil. E por isso que a pergunta se necessário colocar uma tela contra mosquitos na grade é puramente retórica. E se o dano causado por insetos ao radiador consiste apenas na complexidade de sua limpeza, todo mundo que já tentou fazer isso pelo menos uma vez sabe do que estamos falando, então pequenas partículas sólidas podem causar sérios danos ao sistema de resfriamento do carro, basta lembrar o ditado sobre água e pedra. No entanto, o favo de mel entupido com mosquitos e outros detritos pode piorar significativamente a troca de calor entre o radiador e o ar que circula, o que afetar a operação do sistema de arrefecimento não para melhor. Portanto, é necessária uma proteção adicional do radiador contra insetos. E a única maneira eficaz de fazer isso é instalar uma grade de malha fina. A grade de fábrica do radiador que atende a esses requisitos é muito rara, por isso é comum instalar um elemento articulado caseiro ou de fábrica, que não é muito mais fácil de limpar dos detritos. Vantagens e desvantagens de uma grade de proteção no radiador. Nos carros modernos, são instalados radiadores, cujo tamanho é bastante grande, tanto que sua parte inferior vai até o fundo. A grade do radiador geralmente é instalada entre os faróis, cobrindo apenas a parte superior do radiador e, mesmo assim, somente contra objetos grandes. A parte inferior, que fica no nível do para-choque, geralmente mal protegida, e não apenas um mosquito, mas também uma pedra considerável, que saltou de debaixo das rodas do veículo à frente, pode chegar lá por meio de grandes fendas. Portanto, defeitos microscópicos que aumentam a perda natural de líquido de arrefecimento. E se adicionarmos o favo de mel, entupido de mosquitos voando para o farol, teremos um quadro completamente sombrio, que se reflete no superaquecimento da unidade de potência. Portanto, o efeito da grade do radiador no sistema de resfriamento, desse ponto de vista, pode ser considerado muito positivo. Vale a pena observar outros aspectos positivos, ao contrário da grade de plástico padrão do radiador, a grade é feita de metal, que não tem medo de impactos de pedras. O desgaste desse elemento é muito menor do que o da grade, que é muito mais fácil limpar a malha de detritos com um Karcher do que a grade de proteção praticamente não afeta o rendimento do carro, o ar fluirá para o radiador. Na mesma velocidade, muitos modelos de redes têm uma cortina embutida, com a qual, no inverno, é mais fácil dar a partida e aquecer um motor frio. Por fim, esse acessório automotivo pode desempenhar uma função decorativa, permitindo que o exterior do veículo seja, até certo ponto, exclusivo. Os pontos negativos são poucos. O mais comum é a dificuldade de selecionar a malha para um determinado modelo de carro.
O segundo momento negativo e a dificuldade de instalação. Nem todos os proprietários de carros possuem uma ferramenta de serralheria perfeita. Se a grade for mal instalada, poderá haver folgas, especialmente em alta velocidade, que se manifestará por chocalhos e outros sons desagradáveis. Variedades de redes de segurança. A grande variedade de telas de malha projetadas para proteção adicional do radiador se deve ao uso de diferentes tecnologias de fabricação desses acessórios para carros, bem como a uma ampla gama de materiais modernos usados em sua fabricação. Não é de surpreender que hoje exista a oportunidade de escolher esse elemento decorativo, combinando perfeitamente com a cor, a forma e o tamanho do seu carro. Vamos dar uma olhada mais de perto em todos os fatores acima. Método de fabricação. Tanto as redes de fábrica quanto as que são feitas por grandes e minúsculas empresas de tuning usam várias tecnologias diferentes. O método soldado e caracterizado por um padrão de malha que tem um volume claramente visível, mesmo à distância. A malha tecida e produzida usando uma tecnologia semelhante à produção têxtil, mas, em vez de fios, o objeto de tecelagem e um fio metálico de pequeno diâmetro. O método torcido requer o uso de máquinas especiais que produzem uma grade na forma de um favo de mel de abelha. Com hexágonos perfeitos, a tecnologia moldada e usada para produzir redes a partir de materiais poliméricos, o corte e vinco e uma tecnologia de corte de fendas em chapas metálicas usando uma prensa potente. Se necessário, a malha pode ser esticada para formar um padrão rômbico em vez de um quadrado. A tecnologia Rabixa permite o entrelaçamento de fios individuais de uma determinada maneira. Leia também como escolher as palhetas corretas do limpador de para-brisa. Todos esses métodos, exceto o último, permitem que você obtenha uma malha de saída com uma estrutura espacial rígida, caracterizada pela constância da geometria. A Rabixa é caracterizada pela presença de fileiras de arame dispostas transversalmente, que podem se mover dentro de limites conhecidos. Portanto, sua fixação requer certa habilidade. Como regra geral, a malha decorativa resultante da separação, corte, do rolo tem bordas afiadas, que devem ser tratadas antes da instalação, para não danificar os elementos da carroceria ou o para-choque. Às vezes, para essa finalidade, as bordas são envolvidas com um diâmetro adequado de isolamento removido do cabo. Material de fabricação. Há três grandes grupos de materiais dos quais são feitos os elementos de proteção e decoração para a grade do radiador. Polímeros, os representantes mais dignos da classe: polipropileno, polietileno, capron, aço comum com revestimento de cromo ou aço inoxidável, os metais não ferrosos, cobre, várias ligas de alumínio, latão. Se considerarmos a malha do ponto de vista da facilidade de instalação, os produtos de polímero devem ser preferidos. Eles podem ser cortados facilmente com uma serra de metal ou uma tesoura. A borda da grade geralmente não precisa de nenhum tratamento adicional. O material mantém sua forma espacial original em todas as condições. Os produtos plásticos modernos são absolutamente resistentes a raios ultravioleta, picos de temperatura e umidade. Entre as principais desvantagens, podemos citar a resistência relativamente baixa, sob a influência de uma pedra grande, ao bater em alta velocidade, e possível que haja defeitos e danos à malha. A malha de alumínio para proteção do radiador é considerada mais universal, especialmente se for feita com a tecnologia Cut-Through. Entre suas vantagens estão a possibilidade de colorir e aplicar a tecnologia de cromagem, a facilidade de dobrar para dar a forma desejada. O alumínio é mais resistente a influências mecânicas e ambientes agressivos. Se houver amassados, eles podem ser corrigidos sem a necessidade de desmontar a tela de proteção. Os produtos de latão e cobre são mais caros, mas suas propriedades decorativas são muito superiores. Com o tempo, essas grades adicionais adquirem uma antiguidade inefável. Se desejar, elas podem ser limpas facilmente com escovas de metal e não têm medo de corrosão. Ao selecionar o material da grade, certifique-se de que o produto seja compatível com a grade padrão do radiador e com outras partes da carroceria próximas. Se você não conseguir determinar se a grade não combina com o exterior do carro,
peça ajuda a especialistas. Esquema de cores. A maioria dos ateliês de tuning dá preferência a peças cromadas. Não é de surpreender que essas malhas sejam as mais comuns. No entanto, um produto em uma cor preta universal parecerá igualmente atraente. As telas de latão ou cobre não se adequam a todas as cores. Muitos proprietários de carros preferem pintar a grade de sobreposição na cor principal da carroceria do carro, mas também há fãs de soluções contrastantes. Em resumo, a cor da grade decorativa na grade do carro pode ser qualquer uma, dependendo de suas preferências e gostos. Tecnologia de instalação da tela de malha. Se os seus planos incluem a instalação de uma malha protetora e decorativa na grade do radiador, você deve decidir a localização dela. A localização pode ser externa ou interna da tela de malha, e cada um dos métodos é caracterizado por seu próprio conjunto de vantagens e desvantagens. Em particular, o método de montagem externa permite o ajuste adicional do exterior do carro. Quando a tela de malha for instalada internamente, ela ficará praticamente invisível atrás da grade do radiador e, em alguns casos, será necessário desmontar o para-choque, o que é um problema para muitos modelos de carros estrangeiros. Para que a grade desempenhe funções de proteção, o tamanho da malha deve ser de 2,5 a 5,0 mm, veste uma barreira confiável contra pequenas pedras, detritos e insetos. Ao mesmo tempo, o ar penetrará nas placas do radiador quase sem interferência. Vamos considerar as principais diferenças entre os métodos interno e externo de instalação da tela de malha. Montagem na parte superior da grade do radiador. Se o carro costumava ter apenas uma grade monolítica, nos últimos tempos é comum a prática de instalar elementos de proteção compostos por duas partes, uma está localizada no local padrão, a outra, atrás ou embaixo do para-choque. Leia também critérios para escolher uma geladeira para o carro. A maioria das marcas de automóveis pratica a localização no meio da grade da placa de identificação da empresa, que terá de ser removida durante a instalação externa. O próprio procedimento de instalação externa de uma grade de proteção do radiador no para-choque consiste nas seguintes etapas: determinação das dimensões geométricas da tela de malha. A melhor e mais precisa maneira é usar uma folha de sobreposição de papel pesado ou papelão com o contorno do furo transferido por meio de um lápis. Usando uma tesoura de metal, corte a malha do tamanho e formato necessários do material em rolo de acordo com o modelo obtido. Se as bordas do molde forem muito afiadas, será necessário escolher um cabo cujo diâmetro interno do isolamento coincida com o diâmetro externo da malha de arame. Com uma faca de escritório, cortamos o isolamento e colocamos o tubo de PVC obtido nas bordas da grade em todo o seu perímetro. A construção obtida e fixada na grade do radiador de qualquer maneira conveniente. Se for planejada a instalação de câmeras de estacionamento na área da tela de malha, um orifício de diâmetro adequado deve ser cortado nos locais previstos para essa finalidade. Montagem da tela de malha pelo lado de dentro. Nesse caso, as 2 ou 3 primeiras etapas são completamente idênticas, mas algumas nuances. Em particular, somente em um quarto carro estrangeiro, a grade do radiador é removida do lado de fora. Em outros casos, para instalar a proteção adicional do radiador, o para-choque terá de ser removido, o que complica consideravelmente o procedimento. Se tiver conseguido, observe atentamente o para-choque. Muito provavelmente, há fixadores e outros elementos estruturais na parte interna do para-choque aos quais nossa malha pode e deve ser fixada. Métodos de fixação. E agora vamos falar sobre as maneiras mais confiáveis de fixar a estrutura de proteção, que, de qualquer forma, estará sujeita a cargas de vento significativas. Há vários métodos para fixar a grade na grade do radiador, usando parafusos autorroscantes. Nesse caso, é necessário usar arruelas de grande diâmetro, que aumentam a superfície de contato. É aconselhável aquecer levemente os parafusos com um secador de cabelo doméstico antes de parafusá-los, método de fusão. Nesse caso, a estrutura de arame metálico ao redor do perímetro é fortemente aquecida e, em seguida, rapidamente pressionada na grade de plástico padrão. Observe que essa opção é muito confiável,
mas haverá problemas ao desmontar a estrutura, por meio de grampos, um método mais simples e pouco exigente. Os grampos devem ser escolhidos na cor da própria rede e apertados somente no lado interno, com uma pistola de cola. Um dos métodos mais rápidos. Requer uma distribuição cuidadosa e uniforme da cola em todo o perímetro da tela de proteção, se os suportes padrão estiverem disponíveis. A tela é montada sob os elementos da grade do radiador, encaixando os suportes em seus assentos. Isso não é usado com frequência. Na maioria das vezes, os parafusos autorroscantes são usados na prática. O segundo método mais popular é a fixação com grampos. Às vezes, usa-se linha de pesca transparente, mas somente se todos os outros métodos não estiverem disponíveis. É possível fazer uma tela com suas próprias mãos? Se não quiser gastar com a compra de um produto de fábrica, e ainda mais, com a fabricação de um detalhe sob encomenda em um ateliê de afinação, você mesmo pode tentar fazer uma tela protetora e decorativa. É verdade, mas prepare-se para o fato de que não será fácil fazer isso. A primeira etapa é a escolha de um material adequado, e é desejável que os elementos de fixação sejam os mesmos, se os materiais não derem certo, pelo menos a cor deve ser a mesma. Não faça isso sem ferramentas especiais, chave de fenda, tesoura de metal, lâmina, elementos de fixação, um conjunto de chaves. Se tudo estiver pronto, ao montar na parte interna da grade, você pode continuar a desmontar o para-choque, os faróis de neblina e os faróis convencionais. A próxima etapa é fixar a grade no para-choque usando um método adequado, veja acima. Instale o para-choque em seu lugar original, certifique-se de que todos os suportes estejam encaixados e presos por meio de clipes. Se for possível e desejável fazer uma tela com uma aparência decorativa decente, monta-la na parte superior da grade. Será necessário ter uma serra de vai-vem ou um ferro de solda. O trabalho em si é realizado na seguinte ordem: a grade padrão do radiador é removida. Observe que essa possibilidade nem sempre está presente. A tela é cortada ao longo do contorno da grade e, em seguida, os orifícios decorativos são cortados com uma serra de vai-vem. Todas as rebarbas e irregularidades nos locais de corte são tratadas com lixa. Aquecemos o contorno da grade do radiador com um ferro de solda e pressionamos nossa tela no local de fusão. Instalamos a construção no local padrão e, se necessário, pintamos a grade. Como você pode ver, não há nada muito complicado, apenas mãos direitas e o desejo de economizar dinheiro. Em conclusão, a malha opcional da grade do radiador desempenha funções essenciais que vão além da estética. Ela contribui para a eficiência do sistema de resfriamento, protege componentes internos e melhora a aerodinâmica do veículo. Compreender essas funções é fundamental para otimizar o desempenho e a durabilidade do automóvel. A escolha adequada da malha pode fazer toda a diferença, garantindo não apenas um visual atraente, mas também um funcionamento eficaz. Agradecemos por assistir e esperamos que este vídeo tenha esclarecido a importância desse componente.